Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da agência TSN. Aqui nós falamos sobre criatividade, inovação e o futuro. E hoje nós temos um tema muito interessante e muito relevante para a vida de todo mundo e temos um convidado super especial para falar sobre ele. Mas primeiramente eu estou aqui ladeado pelo meu sócio, Brenner Chaves, que vai nos contar sobre o que é que a gente vai falar hoje. Hoje a gente está aqui com ele, que é arquiteto, urbanista, empresário, pós-graduado em gestão pública e governança e vereador mais jovem da capital da Paraíba, nosso querido João Pessoa, Ícaro Chaves. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, satisfação, Felipe, Brenner, estar aqui podendo conversar com um público tão selecionado que acompanha o trabalho de vocês, que muitas vezes vocês fazem que o trabalho deles chegue na população, não só de João Pessoa, mas de todo o Brasil. E a satisfação é a gente estar podendo conversar, falar um pouquinho das nossas ideias, no que a gente pensa para a nossa cidade. Perfeito, Ícaro. E eu quero começar essa conversa já com uma pergunta mais picante, digamos assim, porque ela tá aqui engasgada na minha garganta. Eu acho que tá engasgada na garganta de muita gente da nossa cidade, da nossa região como um todo, e quiçá não aplicados a seus contextos em todo o Brasil, né? Quando a gente fala de inovação para cidades, isso aí foi um discurso adotado por muita gente, né? Aqui na nossa cidade a gente vê políticos falando sobre inovação em João Pessoa há muito tempo. Mas as coisas parecem não acontecer e fica uma sensação muitas vezes de que isso é só discurso. Mas que na prática a gente não consegue enxergar essa inovação no nosso dia a dia. No fim virou uma palavra muito intangível aqui, né? A gente viu realmente muito, no âmbito da capital, muito vereador falando sobre isso. No período eleitoral a gente viu muito candidato a prefeito falar sobre isso, mas no fim das contas o que é essa inovação, né? Como é que a gente pode tangibilizar ela, tornar ela mais palpável, enxergar essa inovação aí de forma mais concreta? Exatamente, a gente queria ouvir tua opinião sobre o que de fato é inovação e a gente percebe que isso é uma pauta muito forte do teu mandato e tu tem falado muito sobre essa questão de executar, de que não fique só no discurso. A gente queria entender o que é que tu entende por inovação e como é que tu tá fazendo no teu trabalho lá na Câmara para conseguir fazer com que essa inovação saia do papel e transforme a vida das pessoas mesmo. Perfeito. A inovação ela termina criando um distanciamento porque as pessoas, e até a classe política, como vocês estão falando do discurso, criam uma imagem de que seja 100% novo, que seja algo que não existe. E muitas vezes você consegue inovar combinando coisas, vendo soluções, inclusive fora. João Pessoa não é a maior capital do país, então a gente tem vários exemplos de outras capitais, de outras cidades realmente, no nosso país, onde a gente consegue inovar. Eu sempre trago justamente esse discurso de inovação para o setor público. Vou dar um exemplo aqui mais palpável para as pessoas entenderem. Posto de saúde. O que é que acontece hoje na regulação? O que é que acontecia na regulação? Chegava um exame, o médico chegava com um exame, prescrevia num papel, chegava um motoboy, pegava esse papel para levar para a central de regulação aqui nos peticionários. Então, olha que distoante nós, no tempo do celular, no tempo da modernidade, porque você perde o papel, perde a organização, perde tempo, você não sabe o espaço daquela consulta. O que é que muda? Você chegar aqui, pegar num computador, criar um programa que ele, na hora que o paciente chegou, você conecta justamente com a regulação para marcar aquele exame. Isso funciona até nas filas, né? Porque muitas vezes a gente tem filas que são imbecis, porque você tem que dar os seus dados 3 vezes para 3 lugares diferentes no mesmo processo, né? Nome, CPF, RG, data de nascimento. Pô, é tão simples hoje conectar essas coisas, né? Exato. E muitas vezes, Felipe, o problema não é o tempo de espera. É você esperar de forma ociosa, sem saber quanto tempo. Isso vai demorar 2 meses, 3 meses. Quando você chega, vou para uma consulta. Aí ele vai dizer, Ícaro, eu só lhe atendo de 5 horas da tarde. Eu posso chegar lá de 1 hora da tarde, saio, vou estudar, vou fazer qualquer outra coisa, me reunir, volto lá de 5 e sou atendido. Então, assim, muitas vezes essa falta de transparência, inclusive, do poder público, ela atrapalha um conjunto de coisas, realmente. E aí, quando a gente vai falar de inovação, eu falei justamente dessa questão da saúde, que foi uma pauta, inclusive, bem atual na sessão da Câmara retrasada. A gente bateu nisso porque nas nossas propostas de campanha, a gente trouxe esse discurso de fazer essa mudança nos agendamentos da unidade de saúde. Vou dizer para vocês entenderem como é que funciona. Hoje chega uma pessoa, vai para a unidade de saúde, chega de 5 horas da manhã, o posto de saúde ele abre às 8.
mas ele chega às 5 para pegar uma ficha de papel. São 12 fichas distribuídas. Então ele fica naquela fila, abriu de 8, vê quem estava na fila, distribui as fichas, são atendidas as 12 pessoas e acabou. No período da manhã e mais 12 durante a tarde. E aí, na campanha, a gente fazia. Por quê? Inclusive, João Pessoa já evoluiu, tem um aplicativo João Pessoa na palma da mão, que também faz marcação de exames, mas não marca, no caso, esse agendamento da unidade de saúde. Então, você chegava lá e eu disse... Na época, eu trouxe... O que é que muda? No Covid, por exemplo, como foi que a gente agendou a vacina do Covid? Por um aplicativo. Por que você não consegue agendar uma consulta com um médico por um aplicativo? Pra você não ter que correr risco de ser assaltado no sol, na chuva, ficar de 5 a 8 da manhã. Isso é um ponto interessante, Igor, porque eu já escutei gente levantando a seguinte objeção. Ah, é porque Dona Mariazinha, que tem um grau de instrução muito baixo, que é muito pobre, não vai conseguir ter o celular para acessar, etc. Mas assim, eu acho que é tão mais fácil a gente tentar resolver essa objeção do ponto de vista de incluir essa pessoa no processo do que fazer Dona Mariazinha sair 4 horas da manhã, pegar um ônibus e ficar torrando no sol lá na frente. De aprendizagem aí. Exato. Você tem envolvimento no projeto. E muitas vezes essas idosas, essas pessoas que não têm muita... esclarecimento mesmo, não sabe mexer muito no celular, sempre tem um vizinho, tem um amigo, tem um sobrinho, um neto que pode ajudar eles nisso. E de toda forma você não precisa restringir somente ao meio digital. Você bota metade digital. Um meio não obrigatoriamente vai tirar o outro de cena, né? Exato. Assim. Fica uma coisa mais híbrida. E aí, ao longo do tempo, quando as coisas forem se acostumando, você tem essa tendência de realmente digitalizar 100%. Não, e a gente vê que existem processos hoje que não são 100%, na realidade quase nada no mundo é 100%, a verdade é essa, né? Mas assim, em que esses idosos, eles fazem, por exemplo, recebem seus BCPs, suas aposentadorias e utilizam o banco digital no smartphone. Isso é esmagadora. Isso há 10 anos atrás. É imaginável. Eu acho que isso faz parte do processo de inovação como você está falando. Há 10 anos atrás, quando surgiu toda essa forma de pagamento diferente no banco, 10, 15 anos, eu não tenho esse dado exatamente, eu acho que isso aí que a gente está conversando aconteceu com certeza. A pessoa que não tinha acesso ao celular ou que não conseguia simplesmente se deslocar para um banco para sacar o seu dinheiro, a partir dali ela passa a fazer tudo por um instrumento particular, enfim. Até tem um processo de aprendizagem, tem um processo aí que ela precisa... porque, cara, imagina aí, se a gente for pensar que todo o processo de inovação só deve ser implementado quando 100% da população estiver apta a utilizar, cara, nunca vai ser implementado. Agora, obviamente, dentro do processo de inovação é preciso se discutir como é que a gente faz inclusão. Como é que a gente faz um design inclusivo para conseguir garantir, ou até campanhas de conscientização de uso, ter uma janela ali, como você falou, híbrida, que depois vai se consolidar. Futuramente, quiçá não botar um totem. O cara chega lá, como você falou, ele preenche e vai embora. Ele recebe um SMS no celular dele dizendo se é o 5º da fila, se é o 3º da fila. Eu acho que o que falta muitas vezes é vontade, né? Vontade política de fazer as coisas acontecerem, né? E aí, você perguntou como é que a gente faz para tirar isso do papel, por exemplo. E aí não foi projeto meu, eu falei disso na campanha e logo no início do mandato um vereador, colega, Guguinha, fez esse projeto de lei e eu disse, isso era um projeto também que a gente apoiava e da mesma forma, você está apresentando, vai mudar a vida de várias pessoas e eu estou apoiando. Passou por unanimidade na casa, chegou na prefeitura, o prefeito vetou o projeto. Voltou para a Câmara, a gente poderia derrubar esse veto. Era unanimidade. A Câmara ela votou de forma unânime no projeto dos agendamentos da consulta na unidade de saúde. Chegou na Câmara, não conseguimos derrubar o veto. Ainda tivemos 10 votos e poucos vereadores tiveram a coragem de falar, só porque se dizem da base. Eu não tenho um problema com você ser da base ou ser de oposição. Mas não é possível que concorde com tudo que o prefeito faz. E no momento de discordância, é aí que você tem que buscar o diálogo. Por exemplo, eu votei para a derrubada do veto, tive um diálogo com o secretário, inclusive, de Cícero, sobre isso. Fui na regulação conversar com o doutor Eduardo, cara muito inteligente, muito técnico, da UFPB. Então não é uma indicação política, isso já ajuda nesse diálogo de uma construção de uma saúde na nossa cidade melhor. E quando a gente conversou, eu tratei sobre esse assunto com ele e ele já está querendo marcar uma audiência com o próprio secretário de saúde. Obviamente, esse projeto agora ele não pode mais ser implementado e colocado nessa legislatura, mas no próximo ano a gente já consegue também voltar esse projeto para essa discussão na casa. Então, antes de
só botar o projeto, tem que construir com essas pessoas, tem que chegar no secretário de saúde, conversar com o próprio prefeito, porque às vezes ele pode ter vetado sem só o jurídico passou e ele não deu nem tempo de ver direito. Perfeito. Então, assim, às vezes é porque precisava de uma adequação técnica para conseguir implementar essa função. Mas eu concordo. Eu acho que parte do princípio de que é preciso fazer diálogo, porque eu tenho certeza que a gestão do prefeito não tem o interesse nem de prejudicar a população e muito menos de barrar uma coisa que vai beneficiá-los. Eu acho que realmente tem faltado muito no nosso meio político essa capacidade de dialogar uma pessoa da base com outra da oposição, uma pessoa de uma corrente ideológica com outra, Exato. quando política essencialmente se fundamenta no diálogo, né? É a base de tudo. 100%. Então, essa discussão que eu tento trazer quando a gente vai falar de inovação, de outras coisas também, é você trazer combinatividade. Inclusive, quem falava muito sobre isso era Murilo Gun. Ele tem um curso de reaprendizagem criativa, eu fiz esse curso. E ele falava sobre que, justamente, inovação era a combinação de duas coisas diferentes que faziam uma coisa única, por exemplo. Mas para você fazer isso virar realmente algo tangível, no papel, que realmente mude a vida das pessoas, você tem que pegar esse ecossistema de várias pessoas, são várias mentes diferentes pensando, para você construir algo em torno disso e botar para frente de fato. Exatamente, porque a gente vê às vezes pautas muito boas no legislativo, em todas as esferas, mas que morrem porque os caras que pegaram essa pauta não estão dispostos a conversar com as pessoas que você precisa conversar para fazer acontecer. O nosso sistema político ele não foi desenhado para funcionar dessa forma. Não é por fina força que a gente vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu acho que eu concordo demais contigo que, na minha concepção, né, na minha opinião, muitas das propostas que se levantaram, muitos políticos que diziam que iam fazer e acontecer do ponto de vista de inovação, não conseguiram porque não tiveram capacidade de articular com os agentes políticos que precisavam ser articulados para que aquilo acontecesse. E eu acho que quem sofre no final é a população, que deixa de ter uma cidade inteligente, uma cidade cada vez mais produtiva, mais eficiente nas suas práticas, né? E isso eu tô falando um pouquinho com, entre aspas, mais experiência, 10 meses de mandato agora, mas no início eu apanhei, porque eu não sabia exatamente como é que funcionava o andamento da casa. Então, às vezes chegava numa comissão, não sabia com quem tratar. E depois, justamente com esse diálogo, eu pegava... Até hoje, quando meu projeto passa para uma comissão, a menina que trabalha comigo, minha assessora, me avisa, eu já vou ver quem são os membros da comissão, já vou conversar com cada um, quem é o relator que está com o meu projeto de lei, e aí eu vou trazer a discussão. Porque muitas vezes, no começo, eu não ia para a conversa, e aí o cara dava um relatório desfavorável ao meu projeto, e quando eu chegava, eu só sabia a notícia. Esse teu projeto foi recusado. Por exemplo, no CCJ. Sim. Aí, por quê? Qual foi o motivo? Porque ele não é constitucional. Aí, às vezes tem realmente um erro nosso que é muito mais que natural. E aí a gente, vamos fazer uma emenda, vamos mudar tal, antes que você realmente barre o projeto. Então, essa construção ela tem que ser constante para que você consiga andar com suas pautas. Perfeito. E tendo sempre em vista o bem-estar da população, porque no fim das contas, todos são representantes, né? Exatamente. Falando um pouquinho de Ícaro agora, eu vi que você virou garoto propaganda de Murilo Gun hoje. Cara, eu tive a honra de trabalhar, começa a minha carreira, né? Numa agência chamada Antares, de Júnior Guerreiro, a quem eu mando um grande abraço aqui. E ele acompanhava muito Murilo. E eu queria entender como é que foi esse teu processo aí, esse aprendizado que tu trouxe lá com o projeto que tu participasse. A gente vê no teu currículo que tu levou a sério essa parada de ser vereador, né? Você foi se capacitar tecnicamente. Essa parte de urbanismo que você fala muito, faz parte da natureza da tua profissão, você é arquiteto, né? E antes de tudo, se preparar como ser humano, né? Como eu acompanhei um pouquinho do aprendizado dele com o Murilo e é por isso que eu tô trazendo esse tópico aqui. E ele se preparar como ser humano, antes de tudo, para servir a população enquanto vereador. Eu achei isso fantástico. Eu queria entender um pouquinho aí, que tu falasse um pouquinho dessa experiência pra galera. Murilo, eu conheço ele há muito tempo. Eu fiz o primeiro curso, como eu disse, inclusive no início do podcast, um curso de reaprendizagem criativa. Ele também tem o CRI-CRI-CRI, que é Criando Crianças Criativas. E ele fez esse curso bem antes da pandemia. Esse é voltado para crianças. Massa. Na verdade, é voltado para os pais saberem educar as crianças de forma que elas se tornem criativas no futuro, por exemplo. Que era justamente esse discurso que as máquinas vão
tirar a qualidade das pessoas. Que hoje tá super em voga, né? Exato. Então ele sempre comentava isso. As pessoas precisam ser criativas, porque aí com a criatividade e a questão do humano em si, que a máquina nunca vai tomar seu lugar. Então eu fiz esses cursos, eu tinha acho que 15, 16 anos, e sempre acompanhava ele. Passou um tempo, depois da pandemia, ele mudou totalmente a vertente dele. Ele tinha esse curso realmente pago. Quando chegou a pandemia, esse cara mudou a vida dele. Primeiro que ele liberou todos os cursos de forma gratuitas. Que na época todo mundo comentava, você é louco. Porque chegou a pandemia, o momento que o pessoal vai ganhar dinheiro, que vai vender curso, você vai dar tudo de graça. Eles vão dar tudo de graça. E agora eu vou me sentir espiritualmente, tá? Ele fez vários retiros de silêncio. Nessa época eu parei um pouco de acompanhar ele. Na verdade, o algoritmo do Instagram não me mostrava, eu também olhava outras coisas. Enfim, passou o tempo. Fui candidato a vereador, ganhei, passou a eleição, eu comecei a refletir muito sobre minha vida, realmente. 27 anos, e encontrava muitas pessoas, você só tem 27 anos, já é vereador e tal. Eu ficava... Não sabia se isso era necessariamente bom. E eu ficava pensando, rapaz, eu não vejo assim um negócio tão glorioso assim. Obviamente é uma honra pra mim representar a cidade de João Pessoa, mas assim, como se... Na verdade era como se eu fosse maior do que ela, do que a pessoa. Que de forma nenhuma, isso... Nem eu quero que isso aconteça, nem que ela tenha essa impressão com qualquer vereador. Qualquer pessoa, na verdade, né? Sim. E aí eu ficava com esse negócio na cabeça. Rapaz, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu lutei tanto, obviamente, sempre gostei de política, sempre trabalhei com política, sempre tive esse sonho realmente de ser vereador. E depois que eu ganhei, é como é aquele negócio. Na vida empresária a gente tem muito disso, a gente bota uma meta. Quando atinge a meta, fica sem sentido. E aí, bicho, agora? Qual é o meu propósito aqui? Exatamente. Agora? E aí eu fiquei nesse pensamento e do nada apareceu para mim Murilo Gun, de novo, falando sobre um curso OPC, que é O Ponto Cego. No caso, não é nem um curso, é uma imersão em São Paulo. Aí eu fui ler, para você justamente se conhecer, saber o que é que você quer, seu propósito e tal. Aí eu disse, bicho, eu preciso fazer isso. Aí me inscrevi, você tem que fazer tem um questionáriozinho lá, ele faz uma seleção, para depois, obviamente, você seguir. Aí eu falei justamente isso, eu tinha uma meta, virei vereador da capital, uma honra, sou louco pela cidade de João Pessoa, amo discutir a cidade, os problemas, soluções, conversar com as pessoas, estar com as pessoas, mas agora eu tô num dilema. Será que é isso que eu quero para o meu futuro? Será que é uma coisa que eu quero só momentânea? A gente passar um tempo, dar minha contribuição e depois sair da vida pública e voltar para a vida privada? Porque entender isso diz, inclusive, como seu mandato vai ser, exatamente, né? Completamente. Até porque, antes de ser vereador, eu sou arquiteto, tenho minha vida privada, tenho meu escritório de arquitetura e urbanismo. Então, eu não vivo exatamente da política. Então eu queria ter essa dimensão. E aí eu fiz essa imersão, são 4 dias em São Paulo, extraordinária. E hoje, inclusive, Murilo fez um collab comigo. Ele, inclusive, fez uma palestra aqui, que eu fiz questão de levar todos os da minha equipe. Ele ficou até... que é Fé no Flow, que é um resumozinho do que a gente vive no OPC, obviamente que é totalmente diferente, tem várias coisas lá, inclusive que eu não posso comentar. Mas uma das coisas que eu posso dizer, por exemplo, a gente desconecta 100% de tudo, de relógio, de celular. A gente esquece o momento. Inclusive, nós somos lá avisados por um som no tambor. Então, você desconecta do mundo e foca em si. Trabalha muito questão de silêncio. Você, às vezes, silenciar. Você tá bem consigo mesmo. E aí, é uma coisa que eu sempre comento. Eu só vou estar bem com as pessoas. Que meu trabalho é, essencialmente, construção com as pessoas. Eu só vou fazer um mandato bom se eu tiver relação com as pessoas. Eu só vou saber se tem um problema no funcionário Zoom, se tiver uma pessoa do funcionário Zoom conversando comigo e eu estiver conversando com ela. Então, para eu estar bem com as pessoas, eu tenho que estar bem primeiro comigo mesmo. E sem contar que essa veia de criatividade que você está falando que o Murilo traz, tem tudo a ver com inovação, né? Porque há uma correlação direta. Quanto mais criativo você é, maior a sua probabilidade de pensar formas inovadoras de fazer o que você sempre fez. Exatamente. O que sempre foi feito, né? Eu vi um psicólogo falando essa semana que ele dizia o seguinte: nós todos hoje somos resolvedores de problemas. A nossa vida é resolver problema. No seu caso, resolver problemas da sociedade, da população no geral, né? Os anseios da população que chegam a você para que você possa cobrar, para que você possa instituir ali de alguma forma uma solução para aquilo ali. E quando ele começou a discorrer sobre isso, ele falava, cara, a gente não vai conseguir resolver os problemas dos outros se a gente não resolver os problemas da gente primeiro, se a gente se entender
Se a gente começar a discutir... Senão a gente só sobre- projeta, né? Exato. Então, isso que você tá trazendo pra gente, essa imersão que você viveu lá com o Murilo, sensacional, cara. Parabéns, de verdade. Obrigado. Exatamente. Agora, eu tenho, mudando só um tiquinho a direção, eu tenho uma curiosidade. Brenner trouxe essa informação relevante, você é o vereador mais jovem da Câmara, né? Da história da Câmara, né? Não, da história não. Não, da história não. Qual é o mais jovem da história? Eu acho que é o sobrinho de Cícero. Mas faz um tempinho isso, né? Faz um... Fabiano Luceno. Acho que ele foi eleito com 21 ou foi 22 anos de idade. Aham. Show. Mas atualmente na Sou mais novo. tua Não, legislatura... disparado. Eu acho que depois de mim, o mais jovem deve ter, no mínimo, aí 40 anos. 30 Cuidado e que sair da briga, viu? Se é, isso aí. Mas, cara, e como é que foi esse desafio, assim? Quando você chegou lá para construir esse relacionamento, a gente vê que você é uma pessoa que valoriza muito essa questão de diálogo, desde a campanha, inclusive, a forma como você fez campanha. Como é que foi conseguir dialogar? A gente tem ainda um cenário relativamente polarizado que, obviamente, na esfera nacional é muito mais forte, mas respinga aqui. E como é que é para tu hoje ser esse cara jovem que tá lá e conseguir conciliar essa perspectiva entre o jovem que quer fazer muita diferença, mas o cara que quer dizer, olha, eu entendo como é que é o funcionamento disso aqui e eu quero que todos nós juntos construamos alguma coisa legal. Assim. Eu fui quebrando um pouquinho o gelo, realmente. Eu lembro demais, inclusive, Guguinha, que é vereador de João Pessoa, também. Na eleição, ele botou um processo em mim. A gente até brinca até hoje. Eu falei da Casa da Como Pólvora. começar uma amizade? Não, que eu processo ele e a gente vai... No meio da campanha, ele era secretário da... Não era secretário, não. Ele era diretor da Funjop, que tomava conta da Casa da Pólvora. E aí eu fiz um vídeo em críticas, dizendo que a Casa da Pólvora estava abandonada, que não tinha uma exposição. E aí, querendo trazer justamente essa vida pro centro da cidade, soltando um marco histórico da nossa cidade, que é a Casa da Pólvora. Enfim, aí eu fiz esse vídeo. E algumas pessoas comentaram no meu Instagram, eu respondi esses comentários. Quando eu respondi esses comentários, Guguinha entrou no Tribunal Eleitoral pedindo direito de resposta no meu Instagram. A gente ganhou na justiça, não teve direito de resposta dele, passou. E eu entendo que é o momento da campanha, o clima acalorado, inclusive meu mesmo também, quando eu fui responder os comentários. Isso é mais do que natural. Eu tô conversando com as pessoas que querem me escutar e ele tá conversando com o público dele. E quando passou a campanha, em algumas reuniões, inclusive fui na época de eleição da mesa diretora, aquela que é até a pré-posse, no caso. E aí, na primeira vez, ele todo desconfiado pra falar comigo, e eu, oxi, e aí e tal. Aí, depois de muito tempo, ele disse, rapaz, eu fiquei impressionado, porque eu achava que você tinha raiva de mim, eu meio que tinha raiva de você, você chegou, me deu um abraço e tal. Eu disse, porque nesse meio político, se a gente não tiver em consonância, em conjunto mesmo, assim, de trabalhar de forma coletiva, porque a gente tem que entender Não o anda seguinte, nenhum nem outro, né? Exatamente, acabou a eleição, agora são 29 vereadores que a população todo escolheu, mundo o com o mesmo prefeito, peso, e todo mundo trabalha quantidade para... de voto não bota na mesa. Exatamente, e todo mundo trabalha para a sua cidade. Sim, perfeito. Então, aí, chegar na eleição, você pode discordar. Inclusive, aí, nesse mesmo período, o pessoal brincava muito, que eu postava no Instagram. Eu tento não mudar de forma nenhuma, por mais que hoje eu esteja ocupando um cargo eletivo, sou vereador de João Pessoa, mas eu tento ser o mesmo Ícaro de sempre. Então, eu posto viagens, por exemplo, que eu sempre viajava, aí hoje em dia as pessoas dizem, Ícaro, político esconde viagem, não posta que tá viajando fora, tá? Mas eu viajava antes, porque, inclusive, viagem para mim é a sala de aula ao ar livre, é quando você começa a enxergar de fato o que você pode trazer para a sua cidade, então eu acho essencial. Mas voltando, aí eu postei foto uma vez, que eu sou muito amigo, inclusive, de Marcos Henrique, que é do PT, e Fábio Lopes. Eu no meio e os dois do lado. Aí todo mundo começou a brincar. Rapaz, que loucura é essa? Tal? Mas é esse ambiente. É a história de ter adversários e não inimigos, né? Exato. Tem conceitos que a gente precisa entender claramente quais são as diferenças, né? E eu acho que a política tem muito disso. Porque, no fim das contas, por que existem 29 vereadores? Existem 29 vereadores porque existem parcelas da população que vão entender que querem representações distintas. Exato. Existem pautas distintas. Então, às vezes, eu quero ter um representante que fale sobre determinada pauta que é muito cara para mim e que pode não ser para Brenner, porque ele tem outra. E existe isso para que nessa como é que eu posso dizer? Nessa multiplicidade de pensamentos e de visões a gente consiga ter uma representação mais homogênea do que de fato é a cidade, né? Exatamente. E eu acho assim que
essa perspectiva de você conseguir fazer esse diálogo é legal, porque se nenhum de vocês conversam, nenhum projeto anda, né? Então imagine que, por exemplo, como você falou, derrubada de veto, aprovação por unanimidade de projeto, isso não acontece sem diálogo, né? Exatamente. De fato. Agora, uma questão que a gente também estava conversando é o quão é importante que esses representantes, por mais que sejam representantes devidamente eleitos, né, no devido processo legal eleitoral, mas a gente percebe que às vezes são eleitas pessoas que não têm arcabouço técnico para ter certos níveis de discussão. E, de certa maneira, tá tudo bem, eles vão estar ladeados ali, eventualmente, de pessoas competentes para ajudá-los, mas a gente percebe que você teve esse cuidado, né, de buscar capacitação e como é que você enxerga essa necessidade do político de ter uma capacitação para exercer esse papel? Necessária. Eu sempre comento que a cidade ela é um organismo vivo. São várias coisas. É mobilidade, é segurança, é saúde, é educação. Não é uma pauta exclusiva. São mix, são várias pautas que constroem uma cidade. Até porque você não vota só nos seus projetos, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre comento, tente votar num vereador que ele entenda minimamente da cidade. Ele não precisa ser arquiteto e urbanista, não. Mas que saiba como é que funciona a mobilidade de uma cidade, como é que funciona, um exemplo, gentrificação, como é que funciona o andamento de construção de novos bairros, de espraiar a cidade. Tem que ter uma visão básica de gestão, realmente, para ele poder atuar, inclusive cobrar o poder público, no caso o poder executivo, que é nossa missão, nossa função. Então eu sempre falava, inclusive, isso com as pessoas antes da eleição, com os meus eleitores, com as pessoas que estavam na época me acompanhando, dizia isso. Não precisa concordar 100% comigo, não. Até porque a pessoa não concorda 100% nem com a esposa que está do seu lado toda hora. Mas você faz uma balança, eu concordo mais ou discordo mais. Se discordar mais, veja outro vereador, isso é natural. Se concordar mais, você pode começar um diálogo comigo. Mas eu dizia, se você discordar mais e for procurar outro vereador, tente procurar um vereador, tente discutir a cidade, onde você mora, o bairro. Eu vou dar um exemplo. No segundo turno eu conversei com um político, não vou revelar o nome, mas se revelar, a gente ganha visualização, hein? Mas ele me pergunta... Eu quero likes. Eu vou dar só... Ele é de um espectro bem do extremo, é um dos dois extremos. Ele perguntou, Ícaro, qual foi o bairro que você foi mais votado? Aí eu disse, bairro do Novaes. Esse cara foi candidato aqui em João Pessoa, inclusive. Aí eu disse, bairro do Novaes. Ele disse, onde é o bairro do Novaes? Aí eu olhei assim, eu disse, como é que o cara é candidato em João Pessoa e não conhece o bairro do Novaes? Não conhece um bairro, não é só o bairro Novaes? Não apresentaram o mapa pra ele. Né? Aí então, eu sempre apelo isso para a população, para as pessoas que nos assistem, inclusive, para que quando for votar, deputado, qualquer coisa, tente ver um cara que se preparou, que estudou para isso, que sabe a função que ele tem, que muitas pessoas, inclusive eu tento trazer essa pauta mais educativa para as pessoas entenderem também a função do vereador. Perfeito. Porque as pessoas, muitas, inclusive no meu Instagram, às vezes aparece, pessoas comentam, Ícaro, beleza, você tem grandes ideias, grandes propostas e tal, mas cadê sua ação? Como é que você vai fazer? Só que entenda, uma das minhas funções, primeiro fiscalizar, também é propor. E infelizmente eu não posso executar. Então eu posso propor, por exemplo, na LDO desse ano, nós propomos banheiros autolimpantes pela cidade. Eu estou propondo, a prefeitura que tem que comprar. Mas mais do que isso, eu consegui viabilizar com o veneziano Vital do Rego, que inclusive é um senador de um aspecto político, mas que quando viu o vídeo no Instagram, veio me procurar e disse, Ícaro, eu estou disposto aqui, vamos construir, vamos conversar aqui, o que é que eu posso ajudar? E aí eu consegui uma emenda de R$400 mil para comprar 2 banheiros autolimpantes. Então eu trouxe a proposta, trouxe a viabilidade financeira, então agora a prefeitura vai executar, mas eu não executo. E obviamente passa por um processo. Não é uma coisa que a gente resolve agora num clique e amanhã vai estar o banheiro autolimpante ali no Busto Tamandaré. Isso. O dinheiro sai do Ministério de Turismo, vai para a Secretaria de Turismo aqui, tem que cadastrar a proposta, licitação para comprar. Então isso vai demorar mais de ano, mas... E sobre isso, Ícaro, tem uma questão interessante. Isso que você está falando da demora, né? É impressionante como no Brasil, e eu entendo os motivos para isso, a gente
colocou uma pecha negativa necessariamente na palavra burocracia, mas a burocracia existe por um motivo, né? A burocracia existe por questões de segurança. Claro. A burocracia existe para evitar que pessoas se locupletem ali no meio do caminho desses recursos que são públicos. Então, existe um rito que ele não é só por ineficiência, mas que ele é um rito para garantir que a coisa seja feita com lisura de ponta a ponta, né? Mas falando sobre isso, da questão do desconhecimento, eu me lembrei de um detalhe que a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, sobre esse processo de gentrificação. Esse é um termo que as pessoas não costumam conhecer muito, mas assim, basicamente se trata de quando uma cidade começa a receber tanta gente, sobretudo com poder aquisitivo mais alto, que os imóveis sobem e as pessoas que são nativas daquele espaço não conseguem mais ocupar aquele espaço e são obrigadas a ir se distanciando do espaço que originalmente era delas, da terra delas, do lugar delas, para poder dar espaço para essas outras pessoas. Isso é um processo que está acontecendo em larga escala na Europa, né? E que no Brasil a gente não via falar tanto, né? Porém, João Pessoa está nitidamente começando a viver esse processo. E é uma coisa que é um conceito que é pouco discutido, que é pouco conhecido, mas que se você andar nas ruas, você vê já pessoas que estão falando, caramba, eu moro de aluguel, por exemplo, em algum bairro da Orla e fala, eu moro de aluguel hoje, mas eu não tenho condição de comprar um apartamento. Se eu for comprar um apartamento, eu tenho que ir para Cabedelo, eu vou ter que ir para Alhandra, eu vou ter que ir para uma outra cidade, Bahia, circunvizinha, porque eu não estou conseguindo manter. Então, só que isso é uma política pública complexa, né? Como é que você enxerga esse processo? Inclusive, é como se a gente estivesse construindo a cidade para pessoas de fora. E não olhando verdadeiramente para o pessoense. Para a pessoa que mora aqui, como você disse, que é nativa. A gente consegue enxergar bem esse movimento de gentrificação, por exemplo, no altiplano. O que o altiplano virou hoje. Foi anunciado esses dias agora, por exemplo, uma cobertura do Miramar, 30 milhões de reais. Isso não era visto em João Pessoa. E muito provavelmente esse poder aquisitivo é muito difícil que haja aqui em João Pessoa. Mas se você conversar com qualquer corretor de imóveis, ele diz, Ícaro, 50% das minhas vendas são pra gente de fora. Então... E tem um agravante, né? Essas vendas que muitas vezes não são de pessoas que vêm morar aqui. São de pessoas que estão comprando esses imóveis para colocar em plataforma de aplicativo. Então, o pessoense, ele não só não vai poder morar, mas ninguém vai morar ali. Porque aquilo ali vai ter sendo utilizado. Nada contra quem trabalha com aplicativo. Eu acho que dentro das 4 linhas da legislação você pode fazer qualquer coisa que a lei não lhe proíbe, né? Mas é um fato de que tem pessoas que estão sendo obrigadas a se mudar toda uma vida, porque não tem condição de comprar um apartamento, porque os prédios que são construídos são só de flats, vendidos todos para pessoas de fora, que vão fazer essa receita e vão levar essa receita, boa parte dela embora. Não vão consumir aqui, né? Perfeito. Não, e assim, eu comento, sou muito tranquilo isso. Também não tenho nada contra as pessoas que vêm de fora. Isso muitas vezes é importante, vem mais dinheiro para nossa cidade, gira a economia, etc. João Pessoa está vivendo um bom momento. Um boom, é a queridinha do Nordeste. Isso é importante. Mas nós, enquanto poder público, enquanto vereador, enquanto prefeito da cidade, Cícero Lucena, nós precisamos planejar a cidade para que receba essa quantidade de pessoas. Sem prejudicar quem mora aqui, né? Exatamente. Eu comento muito, quando a gente vai falar de centro, por exemplo, eu disse, por que a gente cria tantos bairros novos? Por que a gente cresce, por exemplo, tanto Gramame? Aí você chegou em Gramame, já vai criando outro bairro, depois já cria outro nome. Para você criar um bairro, inclusive, Gramame, eu tenho uma relação, porque foi minha primeira campanha, eu tinha uns 18 anos, eu coordenava aquela região de Gramame, então eu convivia muito lá. A primeira que tu trabalhou, no caso. Exato, Porque se candidatar com 18, rapaz... A primeira que eu candidatei foi essa. Mas a que eu trabalhei. E Gramame praticamente era sítio. Aí você cria um novo bairro, primeira coisa que faz, bota o conjunto habitacional Vista Alegre, é o maior conjunto habitacional de João Pessoa. Para você botar essas pessoas para morarem lá, Felipe, você vai trazer o mínimo de infraestrutura possível. Tem que trazer uma escola, um unidade de saúde, uma UPA, transporte ônibus, urbano, transporte público. Aí o que é que acontece? Você espraiou a cidade, bota o Gramame aqui. Muitas vezes essa pessoa, ela dorme aqui, mas Isso. ela vive aqui. Aí ela vai usar transporte público, atrapalha na mobilidade, mais pessoas se movimentando, transporte por aplicativo. Então, é uma série de causas. Aí, se tiver necessidade de criar outros bairros, tudo bem. Mas será que a gente não consegue enxergar o centro da cidade, que é um bairro que já existe e não tem ninguém? Rapaz, um exemplo clássico disso que tu tá dizendo é o que acontece em Recife. As pessoas estavam indo morar em Abreu e Lima,
naquele caos daquele trânsito, mas elas de fato viviam em Recife, elas só iam dormir em Abreu e Lima. Que, inclusive, algumas pessoas, uns colegas de Recife, falam que Abreu e Lima é cidade dormitório. Diga aí, pô. Só que aí o Recife conseguiu olhar para o centro e falar, não, peraí, existe esse espaço aqui, inclusive o centro de Recife é uma orla, né? Verdade. E eles começaram a fazer um processo que eu faço mestrado lá e eu olho e digo, caramba, por que isso não está acontecendo em João Pessoa? Porque a gente tem potencial de sobra, o centro histórico da gente é lindo, tá tudo construído, né? Obviamente, calçado. Obviamente tem umas coisas, iluminação, mas são coisas mais paliativas, fáceis de resolver. que não se compara a criar um novo bairro. Exato. Eu acho que a gente tem boas vozes. Você tá à frente desse processo aí, né? Representando essa puxada pro centro. E a gente tem um exemplo, como o Felipe tá dizendo, vizinho da gente, do Recife, muito pertinho do que a gente pode fazer ali naquela área. E eu acho que aqui entre a gente, eu acho que é importante que a gente tenha esse fomento, principalmente com a sociedade civil organizada, com os empresários, a gente conversar, abrir diálogo com essa galera, porque deve ser interesse de todo mundo. Fazer com que o centro possa ser mais pujante, sabe? Eu acompanho o trabalho de Ícaro, vejo quais são as oportunidades que Ícaro quer trazer enquanto vereador lá pro nosso centro. Vejo que existem outras pessoas que trabalham isso aí também, mas eu acho que se a gente unificar o discurso e massificar isso aí e trouxer para muito empresário também de forma... vamos buscar incentivo para o empresário que vai colocar a empresa lá Foi o que o no... Porto Digital fez, gente. Exato. Então eu acho que se a gente trabalhar dessa forma, é de interesse de todo mundo ver o centro novamente. Eu via meu avô falando do centro o tempo todo. O centro foi o bairro onde meu avô morava, minha avó morava, onde provavelmente os avós de vocês moravam. Foi de onde a cidade da gente nasceu, foi de onde surgiu tudo, foi onde João começou Pessoa cresceu tudo. do centro pra praia. Exatamente. Então a gente partindo desse pressuposto da história que existe e de tudo que... Cara, vamos movimentar a cidade. Eu acho que a cidade ela precisa abraçar essa causa que hoje é tua. 100%. De forma a dizer assim, vamos pegar na mão desse vereador aqui ou de outros mais que estejam pautando isso aí. É uma causa da cidade. E levar como sendo uma causa séria da cidade. Porque aí você vai tanto... Eu não tinha nem pensado por esse lado do bairro especificamente, né? Os bairros que estão crescendo e a gente poderia levar essas pessoas para lá pro centro. Eu não tinha nem pensado por esse lado, mas tá aí mais uma discussão que a gente pode gerar. Sem contar, Brenner, que tu falando da iniciativa privada, eu fico pensando, cara, quantas empresas hoje ficam patinando sem ter um espaço para colocar e o cara não quer ir pra praia, porque o cara, sei lá, vamos supor, tem uma empresa de tecnologia, eu não recebo cliente, velho, eu só preciso de um espaço para minha galera trabalhar e tal, eu vou fazer o quê? Pagando rios de dinheiro no aluguel de uma sala na praia, mas eu não tenho como ir pro centro porque não tem sala disponível com infraestrutura mínima de segurança, de iluminação, de infraestrutura de transporte público de qualidade para meus funcionários irem e voltarem do trabalho todo dia. E, repito, Recife tem sido um exemplo nesse sentido, cara. O ecossistema Começou de inovação, assim, exatamente, que existe dentro do Porto Digital, que hoje é um exemplo para o Brasil inteiro. Você tem startups extremamente inovadoras trabalhando com IA nos prédios mais antigos do Recife, inclusive que, com aquela perspectiva do retrofit, que você recentemente fez uma publicação sobre isso, né? Cara, que é belíssimo. Quem não teve a oportunidade de conhecer, se dá uma andada lá na Ilha do Recife, vai ver que é essa mistura do novo com o clássico, com o antigo, que é um negócio arretado. E que, agora sim, realmente eu acho que precisa de uma pessoa que, como o Brenner bem falou, pegue na mão e fale assim, cara, isso é do interesse de todo mundo. E, mais uma vez, sobre diálogo, eu acho que o diálogo que Recife fez muito bem foi pegar na mão da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada tem interesse e tem poder aquisitivo e muito menos burocracia para fazer acontecer, né? Podia falar um pouquinho dessa questão do retrofit e mais sobre o centro? Posso, claro. Eu, inclusive, comento muito que os políticos, a gente tem que tirar a bunda da cadeira, do gabinete e ir para a rua justamente construir isso. Por exemplo, eu fiz uma sessão agora de conversas, praticamente passei um mês, toda semana conversava com um construtor, que vai ser inclusive com o André Penazzi, dono da Setai, sócio, como é o nome dele? Germano, né? Germano. Irmão dele. E a gente discutindo a cidade como um todo, o crescimento da cidade, e eu foquei no centro histórico. Ele olhou para mim e disse, Ícaro, eu acho massa, viajo muito para a Europa, vivo realmente o centro quando eu vou para Lisboa, por exemplo, mas você não acha, olha o que é a reflexão, ele me devolveu com uma pergunta, você não acha que o primeiro a se dar o exemplo não é o poder público, não? Aí eu disse,
Aí ele disse, por quê? O Paço, por exemplo, municipal, saiu do centro, agora em Água Fria. Por que o Comando Geral da Polícia saiu do centro em Cabedelo? Aí saiu. Aí eu disse, eles, porque todas as secretarias não são no centro da cidade? Era o primeiro passo. E aí ele até disse, inclusive ele sugeriu, na CEINFRA, não sei se vocês sabem onde é que... A CEINFRA é no bairro dos Estados. Um terreno gigantesco, tem até um campo de futebol lá. É grande realmente. E a Ilu também é no bairro dos Estados ali. Eles faz ali um parque, leva essas secretarias para esses casarões no centro da cidade, faz uma reforma, ajeita e tal. Você começa a trazer essas pessoas do setor público, no caso, para ir para lá. Você já vai ajudar os restaurantes a se manterem. Inclusive, a gente está trazendo uma discussão no Hotel Globo, foi uma proposta que viralizou nossa. Eu fiz uma proposta realmente para trazer aquilo ali, tipo um boulevard. Porque é praticamente uma pracinha. Pra quem não conhece, o que seria um boulevard, Ícaro? Vai ser difícil Não, explicar. não precisa ser muito técnico, não. Mas assim, seria tipo um passo, assim, né? Um local com vida, com negócios diferentes. E aí, quando a gente trouxe essa proposta, como eu disse, viralizou. E aí, Veneziano, mais uma vez, falou comigo, viu no Instagram. E eu disse, já tinha falado um pouco sobre o banheiro autolimpante. Ícaro, o que é que você pensa, tal? Como é que a gente consegue fazer? Eu disse, Veneziano, vamos startar de uma forma, revitalizando todas as fachadas, pintando todas as fachadas aqui da área, já vai deixar um negócio bonito, já vai ter gente começando a se interessar. Conseguimos emenda também de R$400 mil para revitalizar a área, revitalizar também o Hotel Globo e a prefeitura. Aquela área, né? Não, a gente perde. Eu vou dar um exemplo. Você falou do que a gente perde, por exemplo, para outras cidades. As pessoas chegam hoje em João Pessoa para ir pro pôr do sol. A pessoa vai para onde? Jacaré. Cabedelo. Isso. E se você for no pôr do sol, ali do Rio Sanhauá, ali, é belíssimo. E é uma vista de cima. Então, assim, a prefeitura, inclusive, tá para abrir uma licitação para um restaurante e um café no Hotel Globo. Já vai ser um negócio interessantíssimo. Mas o que é que eu queria? E aí é esse diálogo que a gente tá trazendo. Eu fiz uma visita lá também no Hotel Globo, com vários donos de restaurantes, com o dono do restaurante Tramice, os dois. Fui com o pessoal da Lambreta, restaurante também, do Boteco Esperanto e mais uns dois que eu não me recordo. São todos restaurantes conhecidos aqui em João Pessoa, a maioria aqui na praia, né? E eles dizendo, Ícaro, a gente tem interesse de ir pra lá. A Lê Pessoa, que é uma doceria, mas a gente só tem interesse de ir pro centro se for todo mundo junto. Eu não vou sozinho, não vou arriscar lá sozinho. Sim. Vamos junto, ele vai ter aqui uma choperia, eu vou ter uma massa. Então esse com o que fizeram ali no Miramar, né? Exatamente, foi o que eu disse. Inclusive eu trouxe essa conotação. Eu disse, se deu certo no Miramar, por que não pode dar certo no centro, em outras áreas da cidade? Então, e a gente tem exemplos na nossa cidade desse convívio caloroso, que traz mais segurança, porque são as pessoas circulando. Então, quando eu falo também, aí tem gente que chega aí, mas não tem segurança no centro. Mas quando você começa a trazer vida, começa a trazer pessoas, automaticamente vai trazer necessidade, né? segurança. Na realidade, se você pensa no apelo turístico que teria um espaço desse, Sim. é uma nova fonte de receita relativamente simples para o poder público pegar na mão desses empresários e falar, vou dar uma infraestrutura mínima, vocês vêm para cá e a receita ela vai ser consequência, porque havendo infraestrutura, por que não o turista visitar, cara, um espaço daquele? A mesma coisa a vista da Casa da Pólvora, é uma vista espetacular. A gente tem muitos pontos desses que, assim, são... Eu lembro que uma vez eu me perdi no Alto Roger. Uhum. Me perdi, literalmente. Eu entrei em umas ruas cara, e tava no fim da tarde. E do nada, numa rua extremamente aleatória, eu peguei uma vista semelhante ali à do Hotel Globo. E eu disse, cara, o cara que tem uma casa aqui, se a gente fosse olhar pela vista, essa casa era pra ver milhões, porque é um negócio daqueles de cinema. E nós não simplesmente ignoramos, né? Ou então, que eu entendo a imensa necessidade da gente começar pelas fachadas, eu acho que isso é fantástico, porque isso já dá aquele respiro de que você tá num lugar, mas é também a gente não fazer só fachada. E a gente ter essa perspectiva de chegar, pegar a empresa e falar, cara, se tu trouxer a tua empresa para funcionar aqui, tu vai ter, que é o que, de novo, o Recife fez, você vai ter desconto no ISS, você vai ter desconto no ICMS, enfim, não sei como é que estão mudando imposto toda hora, não sei quais seriam, mas você vai ter incentivo fiscal para ocupar esse espaço, entendeu? Inclusive, João Pessoa e o Estado tem alguns incentivos fiscais para ocupar o centro, mas eu digo uma coisa, Felipe,
Por exemplo, um rapaz que vende celular, tem uma lojinha de celular. Se ele for pro terceirão, não, porque tem movimento. Mas se você for ali perto da rodoviária, se você andar na rua, tem centenas de lojas fechadas. Se você chegar e dizer, amigo, eu reformei aqui essa loja, tome aqui, tá a chave, é de graça, entra aí, começa a trabalhar. Ele vai vender pra quem? Se não tem ninguém. Então, assim, você pode ter até um incentivo, mas você tem que criar um ecossistema para esse cara poder vender. Eu acho que cabe até um apelo, né? Se você que é empresário aí e tá assistindo, tem um vereador que lhe representa para conversar e dialogar sobre isso dentro da cidade. Eu entendo a visão do empresário. Porque o empresário disse, eu não vou arriscar, eu vou para lá para fechar o meu negócio. Agora pronto. Aí foi a sacada que você inclusive comentou de Recife. Foi levar empresas que não necessariamente precisavam de cliente. Perfeito. Aí já é um negoção. Já é uma possibilidade. Outra é como o próprio empresário ele falou, é fazer um movimento em bloco. Sabe? Juntar uma série... A gente tem, por exemplo, aqui instituições como o Farol do Desenvolvimento. Exato. São instituições que agrupam vários empresários que estão dispostos a ter esse tipo de discussão que a gente está falando aqui e que podem, em bloco, conseguir ajudar o poder público a criar essa estrutura, né? Então, por exemplo, o poder público cria infraestrutura. Perfeito. E a gente leva o arcabouço ali que vai realmente levar movimento. Mas precisa acontecer de mão dada, né? Eu acho que começa por entender que não há essa cisão entre poder público e iniciativa privada. Muito pelo contrário. São duas esferas complementares que quanto mais trabalhem alinhados... Mais conversam. Mais a população ganha com isso, né? Isso. Mas eu não queria encerrar sem que a gente tivesse a oportunidade de te pedir, Ícaro, com base nisso tudo que a gente conversou, sobre o futuro da nossa cidade, sobre o que é que a gente entende por inovação e o que é necessário para que essa inovação de fato aconteça. Queria saber o que recado tu deixa para o cidadão pessoense que está assistindo o podcast. Seja, claro, obviamente, para acompanhar os passos do teu mandato, mas o que é que ele pode fazer no dia a dia dele, conversando com seus pares, dentro do seu trabalho e etc., para colaborar com esse futuro que João Pessoa tanto precisa? A necessidade da participação. A Câmara, eu comentava muito sobre isso antes, inclusive teve a pandemia, atrapalhou, ela distanciou muito da cidade, distanciou muito das pessoas, que é quem fazem a cidade. Vou dar um exemplo. Foi votado o plano diretor na legislatura passada, logo depois da pandemia e tal, sem muito diálogo com as pessoas. Aí, hoje, todo mundo fala tal, mas para você criar um plano diretor, por exemplo, que é justamente o plano que vai nortear o crescimento da cidade, se você não tiver várias sessões, audiências públicas, tentar realmente trazer essa pessoa, esse pessoense para a Câmara, para ver que ele constrói a cidade. Porque é o seguinte, os políticos, nós construímos as regras para desenhar a cidade, mas quem desenha a cidade são as pessoas. Então, eu sempre falo disso, sempre peço realmente a necessidade dessas pessoas se interessarem um pouco por política. Não é gostar de política partidária. Né? Exato, mas é pensar na política que vai mudar a vida da vida delas, no caso. Então, eu sempre tento trazer o máximo as pessoas, não só para participarem no meu Instagram, obviamente, tenho interesse que as pessoas acompanhem nosso mandato, deem sugestão, deem críticas também. A gente está aberto aqui para construir uma cidade justa e melhor de se viver. Eu sempre comento isso, que João Pessoa tem... Quando você vai falar de qualidade de vida, uma das melhores qualidades de vida todo mundo comenta, mas para quem essa qualidade de vida ela existe? Então, é necessário realmente que essas pessoas se interessem pela cidade delas, que criem essa identidade, essa raiz. E quando, só para recapitular, você volta para o centro da cidade. Como é que você ama a sua cidade se você não a conhece? Se o centro está morto, qual é a identidade que você tem de cidade? Então, eu sempre tento trazer essa reflexão para que as pessoas criem... O centro que, mais uma vez, eu reforço, faz parte da história de todo mundo. Exatamente. E que é um dos centros mais antigos do país. Terceira capital mais antiga do Brasil. Então, assim, é justamente trazer essa identidade de volta, que eu acho que a gente perdeu um pouquinho no tempo. Então, trazer essa identidade que o pessoense ele tenha realmente um amor pela cidade, que ele construa junto com a classe política, com o vereador, com o deputado, uma cidade melhor. Show de bola. Ícaro, muito obrigado. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui, discutir uma pauta tão relevante, né, Breno? Isso, obrigado mais uma vez, meu amigo. E continue. E parabéns mais uma vez pelo mandato. Eu fiz esse elogio privado, agora eu quero fazer público.
Parabéns Obrigado. pelo mandato, parabéns por tudo que você vem construindo, por abraçar essa causa do centro e ser realmente o líder da causa, né? Estar à frente disso aí. Parabéns, porque eu acho que a gente, enquanto sociedade, precisa, a cidade da gente precisa. E o centro da cidade, com tanta história que tem, como eu falei, como eu disse, eu não tô nem levando pro lado da história do tempo que a cidade da gente tem, né? Eu tô levando pro lado da história pessoal de cada um, que eu tenho certeza que faz. Como eu falei, meus avós viveram no centro, moraram no centro, meus pais moraram no centro. Então, tudo isso aí envolve a vida de cada um de nós cidadãos de ver o centro largado, o centro escuro, o centro esquecido. Inseguro, né? Isso aí não é legal pra ninguém. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e pela voz que se levanta a favor do Eu nosso só centro. tenho a agradecer, bicho, o convite de vocês, essa conversa muito produtiva, essa conversa assim de sentir a cidade. Eu amo discutir sobre João Pessoa e dizer, não só agradecer pelo podcast, mas agradecer por tudo que vocês fazem por mim. Pra você que não sabe, a TSN, se você gosta um pouco do marketing do meu mandato, do que a gente expõe, é graças a eles também, a agência TSN Pra gente nos é uma grande acompanha, honra. não só na campanha, mas depois da campanha também. Pois é, uma satisfação enorme, Ícaro. Eu faço as palavras de Brenner. E eu acho que, cara, assim, realmente é muito legal ter esse tipo de diálogo, porque existem pessoas que ainda pensam que o empresário, ele é o inimigo. Ele é a pessoa que não quer ver o desenvolvimento das pessoas, que não quer ver a ascensão das pessoas de uma classe social com menos poder aquisitivo. E a gente que vive com o empresário todo dia, que nós, além de sermos empresários, nós convivemos com empresários e a gente sabe que essa é uma preocupação, que uma cidade só é boa mesmo quando ela é boa para todo mundo. Então é legal ver que um cara jovem, com um futuro super promissor pela frente, tá, como você fala, você não falou isso, mas a partir do que você falou no início do podcast, tá abrindo mão da sua carreira, porque tá abraçando essa vocação de construir a história da cidade da gente, que vai ser a história da cidade dos meus filhos, dos meus netos, de todos nós. Então, assim, parabéns, que Deus o abençoe e continue Amém. o guiando nesse mandato e que venham muitas e muitas outras iniciativas e que, quem sabe, o próximo podcast a gente não grave já lá no centro, restaurado, Vamos embora. restituído, numa outra perspectiva, no segundo estúdio da Prisma Media Factory, lá no centro. Para você que acompanha a gente. Deixar aqui nosso recado final? agradecimento a Cássio, né? Obrigado, Cássio, mais uma vez por receber a gente aqui no estúdio Prisma Factory. Exatamente. A gente não ganha desconto, não. A gente tá promovendo porque o estúdio é bom, viu? Tá? Pode vir gravar aqui que vocês vão gostar. E para você que acompanha a gente vai estar fazendo episódios constantemente. Vocês vão ver que a gente fala de marketing, não fala de marketing, porque no fim das contas o que a gente quer é discutir coisas aqui que nos ajudem a evoluir como pessoas e como profissionais e fazer a diferença onde a gente tá. E nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, até mais. Abraço.